Em nome do Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Fala galera, hoje eu quero fazer com vocês um formato de vídeo diferente. Vocês podem ver que o setup aqui mudou um pouquinho. Nós vamos fazer um react de um debate que teve aí na internet, que está estourado, fez muito sucesso, que é o debate entre a esquerda radical, que seria a esquerda comunista, versus a esquerda moderada, ou a esquerda trabalhista, esquerda liberal, reformista. Eu já assisti alguns pontos, tá? Então não vai ser um react 100% ao vivo, confesso pra vocês, mas tá interessante, dá pra gente falar de muitos temas aqui, por isso que eu achei legal trazer pra vocês. Se vocês curtirem esse formato de vídeo novo aí que eu vou testar agora, vocês curtem, comentem aqui embaixo, me falem o que vocês acharam, tá bom? Então vamos começar. O tema proposto é o seguinte, ó. Autoritarismo é uma consequência inevitável após uma revolução. Então, a esquerda radical vai ser contra isso, vai justificar por que eles são contra, e a esquerda moderada é a favor, concorda com essa afirmação. Vamos analisar aqui os argumentos dos dois lados. Isso não é uma consequência inevitável após uma revolução. Eu concordo com isso. Só para falar um pouquinho também das figuras que estão aqui no debate. Aqui do lado da esquerda moderada, eu confesso para vocês que eu só conheço esse daqui, que é o Loconte, ele é bem famosinho. E aqui na esquerda radical nós temos o Jones Manuel, que está em uma ascensão aí na internet, está em alta, vamos dizer assim, está falando muito com essa galera comunista aí, essa extrema esquerda, ele tá bem famosinho mesmo. Essa aqui eu também não conhecia, eu acho que é Carol, alguma coisa que ela chama. E esse aqui é o Chavoso da USP, também bem antigo aí na internet, famoso já. Ele vai soltar cada pérola aqui que vocês vão ficar impressionados. Quando a gente analisa os exemplos históricos, não só das revoluções marxistas, como das revoluções em geral, de fato existe essa ruptura institucional que prevê um certo grau de perseguição política e autoritarismo justamente para consolidar esse novo regime que até então é um regime de exceção. Justamente. Tá, antes da gente começar aqui, só queria dizer também que eu concordo com a afirmação também, tá? Então, eu espero que eu vou concordar com a maioria dos argumentos aqui da esquerda moderada, que sim, o autoritarismo é uma consequência inevitável da revolução. Qualquer processo revolucionário, o que a gente tem de exemplo na história foi isso que aconteceu. Autoritarismo e repressão. Vamos ver como que eles vão falar isso. Vejo que essa é a resposta mais ética que a gente pode dar para os nossos problemas e também não vejo que é possível. Tem esse ponto, como eu falei anteriormente. Não vai acontecer isso, mas se acontecesse, seria um problema que eu considero grave, ao ponto que existem outras formas de a gente lidar com isso que formas não autoritárias. Ok, na história do nosso país a gente teve autoritarismo. Eu não acho que isso é algo positivo. Eu não acho que isso deva ser reproduzido. Até porque a esquerda trabalhista ela bebe muito do Vargas, Ela é herdeira do Vargas. E foi o maior ditador da história do Brasil, O símbolo de autoritarismo é o Vargas. Então eles ficam meio que presos nessa arapuca aí também. A gente tem que entender os nossos erros do passado, justamente para construir um futuro mais próspero e um futuro ético. Porque para mim, não sei para as outras pessoas, mas os fins não justificam os meios. Poxa, beleza, a gente vai consolidar relações trabalhistas de maior qualidade, mas isso envolveu matar pessoas que são inocentes. No meu ponto de vista, e aí podem me chamar do que quiser, enfim, eu não acho isso correto e eu não vou lutar por essa causa. Agora, causas de reforma, causas de lutar por direitos trabalhistas hoje, fim da escala 6x1, por exemplo, totalmente de acordo, tem que sim fazer pressão, tem que sim ter essa mobilização popular. Eu só não acho que isso tem que ser numa escala que vai centralizar o poder, como foi o que aconteceu historicamente, e perseguir aqueles que discordam, porque esse é um problema. A discordância, ela é natural, ela vai existir e ela precisa ser respeitada dentro de uma democracia. Por isso que sim, eu defendo o modelo democrático. A democracia do Brasil é falha? Muito. Mas eu não acho que a solução é acabar com ela, e sim melhorar. A gente tem que salvar esse paciente que está doente. Começou bem, galera? Começou bem. Até então ele tá defendendo um ponto correto aqui. Não desligar os componentes dele e deixar ele morrer. Então eu acho que o autoritarismo vai ser sim uma consequência, porque essa ruptura forte, agressiva, institucional decorre em autoritarismo e violência. E eu sou contra isso. Eu sou economista e analista político e defendo a visão de mundo do pragmatismo.
Hoje estou aqui ao lado da social-democracia porque eu acredito que o comunismo e a visão marxista não é a melhor para entender a nossa sociedade e a economia. E hoje a gente vai trazer alguns argumentos aí mais voltados à esquerda trabalhista, desenvolvimentista, para tentar trazer soluções para o nosso país. Eu também sou dono do canal Conhecimento Expandido, recentemente bateu 500 mil inscritos e vamos para cima desse debate. Então, eu sou do time que acha que tudo que tem inevitável também não é uma coisa que a gente precise reafirmar a inevitabilidade desse tipo de coisa. Só que é fato que há, sim, violência em processos revolucionários. Existe a violência no sentido dessa violência ofensiva, de você fazer a revolução, de você derrubar o sistema vigente. Existe essa violência no sentido defensivo, de você proteger esse aspecto do sistema que nasceu ou está sendo construído depois dessa revolução. Então, há violência em revolução, isso é um fato. A questão mais importante que a gente tem que entender E outra coisa, a extrema esquerda não vai contrariar isso aqui não, tá? Eles vão afirmar sim que existe violência, eles vão defender ela, eles vão justificar a necessidade da violência. Vocês estão entendendo? Vocês vão ver. Qual que é o limite desse processo de violência? Qual que é o limite moral disso? Porque é uma coisa que eu sinto, inclusive, nesse aspecto desse debate de revolução, é que muitas vezes se fala em revolução, às vezes eu acho que até há um certo fetiche pela violência, que acaba não delimitando muito bem o que é esse processo revolucionário e não delimita muito bem qual é o limite moral dessa revolução. E por que isso é importante? É porque não tem. A revolução não tem limite. Ela chega até um certo ponto que ela começa a consumir os próprios revolucionários. Todas as revoluções tiveram essas fases, né? A cada vez que você elimina a classe inimiga, surge a necessidade de criar uma outra classe para denominar como inimigo. Então a revolução ela nunca acaba. A sede de sangue, a violência, ela é eterna. Enquanto existir processo revolucionário, existe banho de sangue. Porque para você construir uma sociedade, para você ter um progresso humano, para você ter um progresso social, para você ter um desenvolvimento mais integral da sociedade, um elemento que é muito importante é o elemento da crítica. E a crítica, eu parto do princípio que a crítica é o motor do progresso, que a gente consegue ver o que está dando errado, a gente consegue refletir sobre isso e poder desenhar novos caminhos e pensar outras alternativas. E se eu caso uma situação de alta centralização do poder, de um certo dogmatismo em alguns princípios que se excede, e se eu não coloco limites no sentido de até onde essa revolução vai, eu posso criar um ambiente de terror generalizado, um ambiente onde a crítica é sufocada e a minha sociedade não pode florescer. Que foi o que aconteceu em todas as revoluções. Sou professor de filosofia, tenho um canal no YouTube onde eu faço análise política, onde eu faço análise econômica, falo de filosofia também. Eu sou militante trabalhista, a ideologia mais bem sucedida da política brasileira e que mais transformou os países, e vim aqui defender a perspectiva trabalhista. O Lenin, quando ele tratava a respeito do Estado, ele definia que o Estado ele era uma máquina de violência, de repressão de classes. Quando ele defende a revolução da classe trabalhadora e a imposição da ditadura do proletariado, ele fala com todas as palavras de que é uma troca do controle da máquina de repressão para reprimir a burguesia. É isso Só que aí. tem uma questão, porque vai além da repressão contra a burguesia, porque a burguesia é só uma coisa, mas a burguesia está rodeada da classe trabalhadora que ela utiliza como meio, como ferramenta para conseguir se defender. Né? Então, a revolução, no seu limite, ela vira um ataque contra parte dessa classe trabalhadora. Olha que argumento sensacional. Vocês vão ver como que a esquerda radical vai responder a isso. O Lenin mesmo já dizia que era a classe trabalhadora que estava corrompida pela ideologia burguesa. Então, no processo revolucionário, e aqui sim eu entro no fatalismo, você necessariamente, ao O debater... que está querendo dizer aqui, gente? São trabalhadores que trabalham para o aparato estatal, que são obrigados a cumprir ordens, a seguir a lei. A esquerda radical vai colocar esses trabalhadores na bolsa dos culpados, junto com os burgueses. Ou seja, eles vão condenar esses trabalhadores também. Então é revolução
dos trabalhadores, mas de quais? Vocês estão entendendo? Ter a burguesia, você vai também atacar essa ferramenta da burguesia, que é parte do proletariado, que não vai aderir à revolução. Isso aconteceu nas experiências socialistas e numa brasileira ela teria que acontecer. Nenhuma revolução foi aderida pelo proletariado, né? Vamos falar a verdade. O trabalhador nunca assumiu o poder nessas revoluções. É um pequeno grupo, ou às vezes até encabeçado por uma pessoa, um líder, né? Um pequeno grupo da elite que toma o poder de maneira armada e impõe a sua revolução, a sua ditadura. Em nenhum momento, em nenhuma experiência, você tem uma participação popular, uma participação de trabalhadores massivos. Isso nunca aconteceu. Isso é do mesmo jeito, porque eles deixam claro, não existe um processo revolucionário sem luta, sem violência. Aí eu falo assim, não, mas a violência ela vai acontecer porque quem tem o poder não quer dar o poder, então nós temos que tomar força. Então, ponto, vai ter que ter repressão. E mesmo depois, quando a burguesia é derrotada, quando o processo revolucionário ele está consolidado para começar a transição para a derrocada do Estado, necessariamente você precisa... Nunca chegou nessa fase, né? Eles nunca consideraram que, beleza, a revolução chegou no seu fim, beleza, acabou a repressão, acabou o aparato estatal, agora vamos avançar para o comunismo. Nunca chegou. A fase da repressão, a fase da ditadura institucional nunca foi superada, tá? Nenhuma revolução no mundo aconteceu isso. Foi só piorando. O autoritarismo ele foi aumentando a cada nova fase que a revolução alcança. É justamente o contrário. Continuar reprimindo a ideologia burguesa, porque o Lenin colocava, você tem a burguesia, mas essa burguesia, ela não necessariamente é a única que retém a ideologia burguesa. Então, você não reprime só quem tem o poder econômico, você reprime quem está cooptado pela ideologia dos que possuem o poder econômico. E nessa daí, a classe trabalhadora se lasca, porque é aquilo, vai fazer uma revolução, vai ter quanto da classe trabalhadora para aderir a essa revolução? Vai ter que ter uma guerra, vai ter que lutar, vai ter que ter arma, vai ter que ter prisão, vai ter que ter vai ter que utilizar o Estado, como Lenin colocava, que é para reprimir classe. Então a gente pega o Estado e começa a utilizar ele. Estamos lutando contra o Estado repressor. O que a gente vai fazer? Vamos tomar o Estado e transformá-lo num Estado mais repressor ainda. Uau! Para fazer essa repressão de classe, e aí vai acontecer. Porque veja só, eu estou colocando aqui o autoritarismo que acontece numa suposta revolução bem sucedida. E ainda pode acontecer também da revolução fazer tudo isso e ainda ser mal sucedida. E ainda não vingar. E aí, pode não, aconteceu. Todas as mortes, todo o processo repressivo acaba acabando não só com a classe trabalhadora nesse sentido de repressão, mas também destrói a economia. A classe trabalhadora muitas vezes sofre com coisas que estão ligadas indiretamente com processos de fome, né? A coletivização forçada das terras na União Soviética teve um custo humano enorme, porque muita gente pensa assim, o comunismo matou milhões. E acha que todo mundo foi pro paredão e ficaram atirando no povo. Não, muita gente morreu nesses processos porque foram consequências indiretas do fenômeno. Então, por isso que a minha posição é fatalista nesse sentido. Não totalmente indiretas, né? Porque foram causados deliberadamente pela ação do governo, pela ação da revolução, né? Não foi uma consequência indireta, né? Até a fome que ele está citando aqui na União Soviética, a fome ela foi uma política de Estado, ela foi causada intencionalmente. Mas vamos falar mais disso aqui. Não tem como haver uma revolução sem a opressão da classe. Meu nome é Charlie Barkley, eu sou poeta, sou escritor, tenho um trabalho... Dá pra ver que os caras são bons, né? Vocês imaginam se a maioria da esquerda fosse nesse nível aqui, a esquerda está em outro patamar hoje, no debate. Outro patamar. Relacionada à poesia... Os caras são bons, tem o que falar. Muito com política, defendendo uma perspectiva reformista, reivindicando esse termo que foi muito... que se tornou pejorativo no decorrer dos tempos, principalmente por conta dos ataques comunistas às questões reformistas, só que eu entendo que no Brasil todos os direitos que os trabalhadores alcançaram foi devido às práticas reformistas e às transformações que aconteceram dentro da ordem do sistema capitalista. Então eu entendo que não deve haver uma ruptura completa e que a gente deve encontrar dentro do sistema os modos para fazer com que a nossa vida, da classe trabalhadora, sejam melhoradas
nesse processo sem que haja um risco institucional que acabe piorando a vida de todos. E por isso eu entendo que o reformismo é o melhor caminho para a gente alcançar os nossos objetivos. É um posicionamento sensato. Tá vendo que é um posicionamento sensato? Honesto? Não concordo em tudo, até porque eu não sou de esquerda, não sou trabalhista, então tem alguns pressupostos que ele partem aqui que são pressupostos errados. Porém, numa perspectiva de um pensamento ideológico de esquerda, estão sendo honestos, estão defendendo um ponto que é debatível, né? Um ponto... Essa aqui é a esquerda que tem que existir. Vocês estão entendendo? Essa esquerda aqui, essa esquerda mais democrática, essa esquerda aberta ao diálogo, que é diferente dessa outra esquerda, vocês vão ver, essa esquerda aqui é legal, tá? Essa esquerda aqui é saudável de existir no debate político. A outra não é não. Ninguém discorda. Bom, começando pela última frase, né, sobre Prestem muita atenção qual que vai ser o discurso desse cara aqui. a opressão de classe na Revolução, a gente não nega e não tem problema com isso. É a opressão da burguesia. A ideia de ditadura do proletariado é justamente sobre isso. Sobre ir para cima da burguesia mesmo, ir para cima da classe que atualmente é a dominante mesmo. Acho que precisaria ficar um pouco mais claro, né, o que vocês entendem como autoritarismo, mas se for nesse sentido de reprimir a burguesia, os latifundiários, totalmente a favor. Não vou dizer que não sou. Agora, a repressão contra a classe trabalhadora e tudo mais, aí, de fato, a gente não defende isso, né? Vocês falaram que... Enfim, eu não vou... Mas é o que vocês fizeram, né? Não defende, mas foi o que aconteceu, cara. A história tá contra você, me desculpa. lembrar exatamente as palavras, né? Mas que parte dos trabalhadores também são reprimidos no processo revolucionário. Não ficou muito claro ao que vocês estavam se referindo, né? Se foi, por exemplo, a forças armadas, policiais, né? Esses braços armados do Estado. Se for também, dó nenhuma. Vai ficar do lado da burguesia da elite, vai junto, tá ligado? Como já é atualmente. Eu sou desses que diz que policial é classe trabalhadora, pra mim não é. Aqui eu não sei, talvez alguém vai discordar de mim. Não é. É braço armado do Estado que existe para reprimir os trabalhadores. Então, pra mim, não é trabalhador. Não tá do meu lado, não tá do nosso lado. E se for para pegar em armas para defender a burguesia, defender o capitalismo, e ficar contra o processo revolucionário, que seja reprimido junto. Olha o nível do pensamento do cara, gente. Tá vendo como que é perigoso um posicionamento desse aqui? O cara tá literalmente falando que policiais não são trabalhadores. Que na revoluçãozinha imaginária, utópica dele, ele vai pegar em armas para matar policial. Para matar todo mundo que for contra. Vocês estão entendendo? Esse tipo de discurso ele tem que ser criminalizado. Isso aqui não pode existir num ambiente democrático saudável, numa discussão saudável. Não pode existir, cara. Tem que criminalizar mesmo. Esse pensamento autoritário, esse pensamento comunista, tem que ser condenado, tem que ser rechaçado totalmente, mano. O que esse cara tá falando é inadmissível, inadmissível. Pra mim, tinha que sair do debate preso. Vou falar um negócio que tinha que sair preso, no mínimo. Enfim, teve uma frase que eu falava sobre, fetiche pela violência, né? E também queria que ficasse um pouco mais claro o que está dizendo com isso, mas o que eu penso sobre a Revolução Brasileira, como eu falei antes, né? O nosso processo revolucionário vai ser totalmente diferente de outros que aconteceram por aí fora, né? Então, a Rússia, que tem sido bastante citada, por exemplo, a Rússia não teve escravidão. Nosso país teve, como eu já disse, quase 400 anos de uma escravidão assim brutal, milhões de africanos, né, trazidos para cá, o nosso país foi o que mais recebeu africanos para ser escravizados. Enfim, todo tipo de atrocidade cometida pelos portugueses, pelos europeus aqui. E a gente... Não vou nem entrar nesse mérito, tá? Que não é o assunto do debate aqui. Mas se você estudar um pouquinho, não precisa ser muito não, você lê um pouquinho, pouca coisa sobre a colonização portuguesa aqui no Brasil, você vai ver que esse cara está falando bosta. Nunca revidou isso. A gente nunca revidou isso, sabe? Então, todas as mudanças que aconteceram, inclusive a própria Lei Áurea, a própria falsa abolição, aconteceram por cima. Que isso, cara? Falsa abolição, como assim, mano? Existe escravidão institucionalizada aqui no Brasil ainda? Você pode falar que a população negra sofre ainda com preconceito, com discriminação. Isso existe, pô. Claro, você pode falar isso. Mas falar que não mudou nada da Lei Áurea até hoje, que no tempo da escravidão e hoje é a mesma coisa, pelo amor de Deus, né?
Pelo amor de Deus. Tiveram revoltas, tiveram várias coisas, né? Mas no final das contas, como eu também já disse, aqui não teve uma revolução como a haitiana, aqui não teve um processo de revide. Graças a Deus, né? País pica o Haiti hoje, né? Caramba, uma potência internacional, filho. Referência aí no mundo, na América Latina. Esse cara queria que o Brasil tivesse igual o Haiti. Olha a referência dele. Tem hoje uma imensa população negra e também uma população indígena, ou mesmo uma população que não é negra, mas descende dessa população negra que foi escravizada e que por isso vive em favelas, vive na miséria, vive em situação de rua, que é uma população que carrega muita revolta, muito ódio dentro de si. E não entende por quê. Vocês incentivam isso aí. Vocês que estão criando esse ódio, essa revolta dentro da população. Que papo é esse de revide, de vingança? Você quer o quê? Você quer invadir Portugal e dominar Portugal? Escravizar Portugal por vingança? O que aconteceu há 300 anos atrás, 400 anos atrás? Pô. Tá ligado? Que é fruto, é a consequência de toda essa opressão e exploração histórica. E aí vai fazer com que esse ódio se volte contra si mesmo, se destrua ou vai destruir os outros por conta disso. E o que eu defendo é assim, que a gente consiga pegar esse ódio que está dentro de nós como consequência dessa exploração histórica e devolva esse ódio para essa classe dominante que desce. E a direita que propaga o ódio, né? A direita que propaga o ódio na população. Olha o que esse cara está defendendo. Está defendendo literalmente que a população nutre raiva dentro de si. Nutre revolta para pegarem armas e fazer a revolução imaginária dele e matar policial. Descende daqueles que escravizaram os nossos antepassados. Então, por mim, todo o ódio, revolta e repressão contra esses, inclusive como uma forma de vingança, para mim é legítimo. Pô, não dá pra levar um discurso desse a sério, não. Pelo amor de Deus. Salve família, meu nome é Thiago Torres, mais conhecido como Chavoso da USP, tenho 25 anos, sou formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, sou palestrante, sou produtor de conteúdo nas redes sociais. Pagamos imposto para esse cara se formar, hein? Universidade Federal, hein? Olha que grande serviço para a sociedade. Pô. Eu sou comunista e ecossocialista, porque eu entendo que esse sistema... Ecossocialista? O que é isso? Não sei não. Se alguém souber, pode botar nos comentários aí. Podre, esse sistema é problemático desde as suas origens, desde as suas raízes. Ele não tem salvação dentro dele. A gente precisa superar ele, a gente precisa acabar com esse sistema para que a gente possa resolver de fato todos os problemas da classe trabalhadora do nosso país e também, nesse momento histórico, impedir que o capitalismo destrua o planeta dentro dessa crise climática que a gente está vivendo. Ah, tá. Era meio óbvio, né? Deve ser um socialismo verde, digamos assim, que pega essa parte aí de ambientalismo, ecologia, tá? Acho que eu entendi. Nada a ver, né? Nada a ver. Ah, o Marx escutando um negócio desse hoje. Interessante, porque eu vou bem no mesmo caminho que você, Chavoso. Pra mim, não tem nada mais autoritário e injusto para a sociedade do que o sistema capitalista que a gente vive hoje. O formato do Estado burguês que nós temos hoje. É basicamente todo o poder concentrado na mão. Fruto das revoluções, tá? Já expliquei aqui no meu vídeo anterior, que eu contei um pouquinho sobre a história das revoluções de maneira resumida. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. De poucos que detêm o capital, que detêm influência, que detêm poder, que conseguem se reeleger desde 1500, que as mesmas famílias estão no poder desde 1500. Então, na minha perspectiva, quando vocês falam do comunismo, das experiências socialistas, né, vocês estão falando muito mais sobre o capitalismo do que sobre o comunismo no fim, do que o socialismo e as suas experiências. Até aquela frase, né, foi falar mal do comunismo, acabou falando do capitalismo, porque realmente autoritário e injusto é o sistema capitalista hoje. Se a gente for se manifestar na rua ou qualquer coisa Cara, do tipo... não adianta negar, cara. Esse pessoal, eles estão presos nessa narrativa já há décadas. Eles não conseguem amadurecer o pensamento deles, o pensamento crítico deles. Você pode criticar o capitalismo o quanto você quiser, tá? E na grande maioria das críticas a gente vai concordar mesmo, porque eles têm razão. O mundo que a gente vive hoje, esse mundo capitalista não é um mundo bom. É claro que não é. Mas se você analisar a história do que o socialismo causou em todas as experiências que nós tivemos, né, em todos os países que ele foi implementado, é uma coisa muito pior, cara. Não adianta vocês baterem no capitalismo, baterem. Tá bom, é justo bater, mas a solução que vocês estão propondo para isso é infinitamente maior, cara. É infinitamente mais grave, é um problema muito mais sério, que causou mais destruição, mais morte e mais miséria do que o capitalismo.
Essa é a grande discussão aqui. Sobre questões envolvendo legalização do aborto, direitos dos professores, escala 6x1, violência policial, a gente vai ser reprimido pela ferramenta do Estado. Não vão, isso é mentira. Vocês têm total liberdade para fazer qualquer manifestação na rua e defendendo tudo isso aí que você falou. Você não vai ser reprimida em hipótese alguma. O Brasil é totalmente livre quanto a isso. Agora, vai lá em Cuba, vai lá na China, na antiga União Soviética, fazer protesto pedindo direitos civis, direitos políticos na rua para ver o que aconteceu com você. Tá vendo? É por isso que esse pessoal, cara, é fácil debater com eles, é fácil. Falou de comunismo, de revoluçãozinha, de tomada armada do Estado, ditadura do proletariado, acabou, cara. Você consegue encurralar essas pessoas muito fácil. Você estuda um pouquinho só, você já consegue esculachar eles no debate. A bomba de gás lacrimogêneo, gás de pimenta, nossos vereadores eleitos... Olha que mentira, cara. Você vai protestar essas coisas que você está falando aí na rua, você vai levar a bomba de gás lacrimogêneo? Não vai, mano. Aqui no Brasil não vai. Lá em Cuba, lá na China vai. Por exemplo, Marielle Franco, sabe? Então nós teremos ataques às nossas pessoas, aos nossos militantes, e isso é algo intrínseco do sistema capitalista, que vê uma mudança, uma tentativa de revolução, uma tentativa de organização da própria classe trabalhadora e quer reprimir. Então o Estado burguês hoje é feito de uma forma extremamente autoritária, onde as mesmas famílias se mantêm nesse poder, se mantêm se beneficiando, e o próprio Congresso hoje, da maneira que ele é um grande balcão de negócio da burguesia. Então os nossos direitos o tempo inteiro são ali, leiloados, questionados, reavaliados. Verdade, tem razão. Mas o que você está propondo para melhorar isso? É a mesma coisa. Você está entendendo? Quer dizer, é muito pior, foi muito pior. Tudo que você está defendendo aí, o jeito que você quer que seja implantado aqui no Brasil, é literalmente um banho de sangue, cara. Dados. Então, as experiências que nós tivemos socialistas, se em algum momento elas tiveram esse lado autoritário, repressivo... Se em algum momento elas tiveram. Tá vendo como que eles relativizam a coisa? Realmente por conta do processo revolucionário, não porque nós comunistas temos uma visão de ódio, de violência... Tem, vocês têm. Vocês têm. É como o Chavoso falou, esse ódio, esse sentimento já existe dentro da classe trabalhadora, que sofre hoje com a precarização, que não sofre existe. com Mentira, não existe. pobreza, com a falta de acesso, que percebe Vocês querem que criar isso. beneficia a burguesia em detrimento da classe trabalhadora. Enquanto o salário mínimo é reajustado centavos todo ano, poucos reais, o salário dos políticos cada vez mais aumenta, e eles mesmos votam seus próprios salários. Verdade, sabe? verdade. A gente não vota os nossos salários, eles votam. Então, para mim, não tem nada mais autoritário do que isso. Eles mesmos decidirem os seus próprios direitos, os seus próprios vários, suas próprias decisões. E o que os revolucionários fizeram assim que eles assumiram o poder? Não foi exatamente isso aqui? Não foi julgar os direitos que eles iam ter a partir de agora, apenas para eles, né, o poder concentrado na mão deles. Tá vendo? Eles não enxergam, é uma visão muito infantil da coisa. Enquanto nós ficamos à mercê destes, sabe? Então, na minha visão, o capitalismo é muito mais autoritário e nós ficamos o tempo inteiro tentando ter reformas, no caso, se manifestando, e quando a gente se manifesta, a gente sofre repressão do Estado, enfim. Não e sofre, eu não não sofre. vejo como Aqui dizer que o socialismo seria inevitavelmente autoritário, teria injustiças. Você tem toda a liberdade de falar isso aí. Você está num debate famoso com 200 mil visualizações e você não está sofrendo repressão nenhuma por falar essas coisas aí. Sabe, porque não foi isso que aconteceu nas revoluções. Se nós formos analisar diversas revoluções, o que acontecia antes da revolução, o que ia acontecer depois, a revolução haitiana que você citou, era escravidão, sabe? Se não houvesse a revolução haitiana, E o que aconteceu depois da revolução haitiana? Pesquisem aí. Pesquisem aí sobre o ditador do Haiti, o Papa Doc. Uma pesquisada rápida. Vocês viram o que ele fez lá no Haiti? Sabe? O que teria acontecido na Rússia? Czarismo. A gente teria czarismo ainda, sabe? Em Cuba. Tá, e depois? O que se instalou depois que derrubou o czar? Você vai me dizer que Stalin não foi um czar? Na prática? Para falar a verdade, ele teve muito mais poder, ele foi muito mais autoritário e repressivo do que todos os czares juntos. Você tá entendendo? Só mudou de nome. Só não se chama mais de czar porque é feio, né? É feio, não é rei, é retrógrado, é autoritário, não sei o que. Eu sou um comissário do povo. Eu sou um representante dos sovietes.
muito mais poderoso, muito mais autoritário e repressivo do que qualquer czar foi na história. O Putin hoje, vai falar que o Putin não é um czar? Na prática, o cara que está no poder aí 25 anos, mandando e desmandando na Rússia, não tem ninguém com a voz aí para retrucar o que ele fala. Isso é ou não é um czarismo moderno? Só trocou o termo. Ainda teria a ditadura de Fulgêncio Batista, sabe? Então, são esses pontos que eu acho importante a gente... E a ditadura do Fidel em Cuba? O que mudou? Você trocou 6 por meia dúzia, você tirou um ditador militar para colocar outro ditador que trouxe muito mais miséria, muito mais pobreza para o seu próprio país. É isso que eles não estão entendendo. Antes das revoluções, já existia autoritarismo, já existia injustiça social e o Sim, já existia. Autoritarismo e injustiça social. Então vocês querem mais. Vocês querem mais autoritarismo, mais repressão. A democracia Ai, gente. é o maior do mundo. Então, não é inevitável, mas de qualquer maneira tem coisas que fazem parte do processo histórico. Meu nome é Carolina Sardaia, eu tenho 28 anos, eu sou comunicadora, publicitária, criadora de conteúdo sobre história da mulher e direitos femininos, mas também sou militante feminista marxista. Sou feminista marxista porque eu acredito que nós precisamos ver os problemas pela raiz deles. Por conta disso, estou do lado da esquerda radical para encontrar sempre a raiz dos problemas, principalmente ligados à história das mulheres. E se nós queremos revolucionar a vida das mulheres, nós queremos uma libertação real, nós precisamos arrancar o problema pela raiz e não simplesmente fazendo podas. Vamos lá. Arrancar o problema pela raiz é exatamente o que eu proponho aqui, que é voltar às antigas tradições, é voltar a como que era o mundo antes dessas revoluções malditas que vocês defendem aí. O mal pela raiz é esse. A raiz do problema está nas revoluções. Tem que prezar pela coerência teórica, né? Mas chegou bravo. Chegou bravo. Os três companheiros debatedores, porque repare, o Leconte e o Charles fizeram uma crítica à violência no processo revolucionário. Se você faz uma crítica de princípio, você tem que rejeitar a modernidade. A modernidade, ela surge a partir Sim, de é isso aí. burguesas. Aham. As revoluções burguesas foram violentas. Esse raciocínio aqui dele foi genial. Olha, presta atenção. Inclusive a chamada dialética de Saturno, ou seja, Saturno, uma mitologia grega em que Saturno devora seus filhos. Todas as revoluções tiveram um aspecto Muito bem, Jones. Você vai para a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa, muito bem retratada no livro do Christopher Hill, O Mundo de Ponta Cabeça, eles também se mataram. Sim. Revolução Francesa, não precisa falar, eles também se mataram. Revolução E como, Americana também. Quando aconteceu a Revolução Americana, 60 mil lealistas, leais à coroa, tiveram que fugir para serem exterminados, sem falar na continuidade da escravidão e a ampliação do extermínio dos povos originários. Então, assim, vamos lá, se vocês rejeitam... Perfeito. Essa linha de raciocínio dele aqui é exatamente a linha que eu defendo. O que ele está fazendo aqui? Ele está condenando todas as revoluções da história. É isso que a gente tem que fazer mesmo. Agora é que ele vai errar. Ó. Você vê, ele conseguiu achar a raiz do problema que a menina apontou ali, mas na hora de aplicar o diagnóstico, ele aplica o diagnóstico errado. O princípio, a violência, enquanto parte intrínseca do processo revolucionário, você tem que ter uma perspectiva antimoderna, reacionária lá em Hamburgo. Sim, exatamente isso, Jones, exatamente isso. Só a lá Edmund Burke que você errou também. É que o Edmund Burke, né, para falar na pronúncia correta, ele condenou a Revolução Francesa, mas ele ainda apoiava a Revolução Gloriosa, as revoluções inglesas, porque ele é fruto delas, né? Então ele também já é o autor conservador revolucionário. É a direita da esquerda, vamos dizer assim. Então, o meu pensamento ainda é anterior ao do Edmund Burke. Mas, cara, se você seguisse nessa linha aqui, pô, você ia muito longe. Sério, foi muito bem mesmo, muito bem apresentado. Caso contrário, vamos lá. A não ser que o julgamento moral só vale para as revoluções socialistas e não vale para... É aí que a esquerda moderada vai errar. Porque eles também têm a revolução deles até certo ponto. Né? É a Revolução Liberal, né? Que é justamente as revoluções inglesas, a Revolução Francesa. Tá vendo? É um revolucionário mais moderado falando mal do revolucionário mais extremo, mais perigoso. 2 revolucionários discutindo e eu aqui contra todos eles. Revoluções burguesas. E é curioso, vocês estavam um dia desse no fórum do novo trabalhismo, né? Então, o trabalhismo é uma tradição política que surge no Brasil a partir da Revolução de 30, que foi um processo violento. Sim. Foi um processo de ruptura institucional, e na Revolução de 30 teve a dialética de Saturno a Vera, né? Os grandes conflitos, inclusive, da era Vargas, 32, 35, 37, foram fundamentalmente contra ex-revolucionários de 1930. Certíssimo. A
figura famosa, por exemplo, o médico Pedro Ernesto, foi preso, né? Mandado pra cadeia. Um bocado de revolucionário de 1930 foi preso, foi torturado, foi assassinado. O Brizola falava bendita. É aí que a esquerda moderna vai perder a moral. Porque eles estão criticando as revoluções comunistas muito bem, né, de maneira genial, mas quando o Jones retruca atacando o processo revolucionário que a esquerda moderada defende, aí eles vão acabar perdendo a moral do argumento. Você está entendendo? Ditadura do Estado Novo. Ah, não, mas a gente é contra. Aí quando fala, mas temos que aprender com os erros históricos, a gente é contra. Então tu é contra o elemento fundacional da tradição política que tu está reivindicando, sabe? Não é, então assim, é maluquice Foi boa teórica, mesmo. é desonestidade teórica, é um negócio que não se fundamenta. E aí a coisa fica ainda mais grave. É nisso que dá. Você botar um revolucionário para debater com outro revolucionário. Percebe que o Leopoldo chega e fala assim, eu sou contra o autoritarismo. A violência que a gente tem hoje é só uma democracia imperfeita. Então ele escolhe de maneira arbitrária o que ele chama de autoritarismo. Então a polícia todo dia entra nas favelas, matando a rodo, morte em massa no campo, assassinando de indígenas, de camponeses, de quilombolas, de defensores dos direitos humanos. Qualquer índice de violência, o Brasil é campeão, está entre o top 3 da América Latina. Defensores de direitos humanos, ambientalistas, povos indígenas, camponeses, qualquer índice de violência, a gente está top 3 de violência. Isso não é autoritarismo. Autoritarismo é só um questionamento. Então é o uso arbitrário, oportunista, de acordo com a conveniência política do uso da palavra. Então só É como eu falei aqui, autoritarismo já existe, não tem ninguém negando isso. Só que vocês não estão propondo o fim do autoritarismo, pelo contrário, o aumento dele. O questionamento à ordem capitalista. A violência que fundamenta a ordem capitalista não é autoritarismo? E aí, Charles, quando for citar o Lênin, tem que citar certo. O Lênin dizia que sim, o Estado é uma máquina de opressão de uma classe contra outra, inclusive no capitalismo. Então você acha que o Lênin está certo? Então a gente já vive um autoritarismo capitalista, porque o Estado é uma máquina de opressão de uma classe contra a outra. Salve, galera. Meu nome é Júlio Manuel, sou historiador, comunicador e educador popular, doutorando em serviço social pela UFAL. Historiador, hein? Comunista. Vamos ver. Participar do debate comunistas versus esquerda moderada ou reformista. E por que eu vou defender a perspectiva comunista? Porque a gente conhece a história da América Latina e do Brasil. Né? A gente não tem experiências em que seja possível na América Latina, dominada pelo imperialismo estadunidense, e por classes dominantes dominadas, fazer transformações substantivas que mudem a vida do povo trabalhador sem partir para uma ruptura revolucionária. O último presente reformista que a gente teve no É Brasil. sempre culpa dos outros, né? É culpa do imperialismo estadunidense, culpa da pressão internacional. Nunca é culpa do governo socialista. É sempre culpa dos outros. Eles gostam de terceirizar a culpa, né? O Brasil foi o João Goulart, que tentou fazer reformas e teve um golpe de Estado e uma ditadura que durou 21 anos. Então, no Brasil, soberania, emancipação da classe trabalhadora só vem com a Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira. Agora vai ser legal, porque agora vai começar o confronto direto deles. Posso responder primeiro, que eu fui o mais citado nesse caso? Sim, a polícia é autoritária. O Estado brasileiro, no sentido da atuação policial e em vários outros sentidos, ele é autoritário. A diferença é... Mas não é democracia. A diferença, no sentido de participação popular, sim. Então é democracia, mesmo com o Estado matando todo dia a população preta, pobre e favelada. Para. A democracia não tange isso. Para. A democracia não tem isso. Não tem direito de viver, de vir, tem direito a morrer. Porque se você Você não tem, Chavo. Você não tem direito de ir e vir, você não tem direito de existir, direito à vida, você não tem. Tô vivendo num Brasil paralelo, então. O Brasil deles é outro Brasil, gente. É outro Brasil, é um Brasil Coreia do Norte, esse Brasil deles aí. A participação é torturada, não quer dizer que tortura faz parte da democracia? Não. Assim, mas Tem tortura institucionalizada no Brasil? Não sabia dessa, não. a definição de democracia do Chavuz é uma definição liberal. Já é um ponto assim. Eu acho que direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Não pode Não, o que, cara? O ponto é, a polícia é autoritária? Sim, mas eu não faço parte da polícia. Eu não quero que a polícia faça isso. Eu não vou participar do movimento. Agora, com vocês eu acho que não é a mesma coisa. Se tiver uma hora e falasse, você vai ter que perseguir pessoas, você vai ter que matar pessoas, vocês falariam sim? Exatamente, falaria. Então tu tá ignorando a violência. Aí é foda porque é você que vai julgar, né, cara? É você que vai julgar quem que é o burguês, quem que não é, quem que vai pra vala, quem que não vai.
Olha o tamanho do poder que vai estar na sua mão. Vocês não estão entendendo o perigo disso. Mas o autoritarismo é antes, né? O autoritarismo é antes da revolução, depois não tem autoritarismo, não. Que existe hoje, tu não tá chamando de autoritarismo, e tu acabou de falar Ele chamou, que cara, a ele chamou. democracia não conforma essa realidade. Então, assim, o conceito de democracia é um conceito etéreo que paira no ar a despeito do grau de violência que existe na base da sociedade. Assim como o socialismo e o comunismo, né? Até hoje é um conceito que paira no ar que nenhum regime conseguiu alcançar esse conceito. Isso não é um problema. Tu fala assim, eu sou contra isso. Mas foda-se tua opinião, o sistema capitalista funciona na base dessa violência estrutural contra o nosso povo. Então, por exemplo, os camponeses do Brasil nunca puderam lutar pela terra sem ser massacrados. Aí isso é democracia. Mas se a gente, sei lá, cria um movimento guerrilheiro para defender uma revolução agrária, aí é que começa a violência. A violência Não é que começa a violência, que vai aumentar, vai agravar a violência. A violência onde está? Não está o mesmo não. A violência está aqui. Eu não apoio ela. Você apoia? Não. Apoia. Você apoia outra violência. Apoia. Mas isso para a violência, você denomiza a pessoa. Isso não é o centro da discussão. Não, isso é o Nós estamos discutindo se o sistema a reação Um não justifica o outro, meu querido. Um não justifica o outro. Peraí. Tá difícil de entender. O Loponte defendeu um conceito de democracia que é a violência sistêmica contra os explorados e oprimidos, contra a população negra, LGBT, mulheres, indígenas, camponeses, quilombolas. Essa violência sistêmica não macula o conceito de democracia. Para o Loponte, Que violência é essa que ele está falando? Mas uma democracia. A questão para mim é isso mesmo? A gente vive uma democracia. Mas a discussão de hoje, agora, não é essa discussão. Mas a gente falou literalmente de Eu acho que se a gente for fazer plaquinha aqui, ó, você concorda que o capitalismo ele é intrinsecamente violento? Acho que todo mundo vai levantar aqui. Vai falar Então, Sim, eu também levantaria. O ponto é, onde está... A gente está discutindo violência em processo revolucionário. Mas aí a gente não está discutindo violência em sistema Fred, capitalista. então não existe É óbvio que o um sistema problema capitalista é ético, violento. moral. Por exemplo, você acha que tem alguém aqui que defende a violência policial? Ô, Fred, Por exemplo, o Chavoso falou que Fred, a violência então não policial, existe ele está problema. certo na Mas, denúncia Fred, dele, então não mas existe. essa não é a discussão. Mas, Fred, a fala de vocês inicial, foi que o processo revolucionário é intrinsecamente violento. Parece que a violência vai ser introduzida pela Não, Jones, não foi isso que eles falaram, cara. Em momento algum, para, você tá batendo no espantalho. Para. Não, eles não falaram isso não. Ah, mas aí isso é uma percepção sua. Não, viajou. Essa é só uma pergunta. Pronto, é esse. A questão não é essa. A pergunta é, a revolução ela é autoritária? Tem um problema porque você está distorcendo o que a gente falou. Primeiro assim, a afirmação é simples. Existe autoritarismo no processo revolucionário? Existe. Sim. Todo mundo concorda que as revoluções têm violência. Sim. Moderna, burguesa, Sim. Sim, mas Sim, é sim. A Revolução Burguesa cortou cabeça de gente pra cacete. Sim. A questão é qual é o limite. Seremos contra todas. A minha é a seguinte, se chegar a hora de cortar a cabeça, eu sou contra. Não sei se vocês são. Eu sou contra. Então, mas aí era pra ter derrubado Getúlio Vargas, então. Sim, olha lá. Aí eles vão falar que não. Aí aqui, pô, estavam indo bem. Eles estavam com o senso, né, amparado do lado deles. Aí agora eles perderam o senso. Eles discordam, eu sou democrata. Não, se você discordou, quer dizer, se você concordou que tinha que derrubar o Vargas, parabéns pra você então, Conte. Então você foi muito sensato. A gente da discórdia. Não, é porque assim, a minha dúvida é o seguinte, vamos lá. Você defende um projeto de industrialização. Por exemplo, não existiu nenhuma industrialização na história da humanidade que não foi precedida de uma guerra civil, um golpe de Estado ou um processo de libertação nacional. Todos esses processos são, por definição, inclusive, processos de rupturas institucionais. Então, até uma dourada Coreia do Sul, por exemplo, teve décadas de uma ditadura brutal e derrubada. E a gente também teve. Então, Tá bom, e a Coreia, a ditadura da Coreia do Norte? Aí tá certa? Então, eu acho muito curioso que é uma coisa meio idealizada, é uma coisa meio simples, carinhosa, que é essa da democracia, mas nos processos históricos, a vida é dura. E aí eu repito a pergunta, você defende o
conceito de democracia e que é democrático a despeito de a gente ter, por exemplo, 300 mil pessoas encarceradas sem julgamento. No Estados Unidos. Sem julgamento. Prisão provisória. Não. Qual que é a checagem de fatos aqui? O sistema prisional brasileiro tem mais de 200 mil pessoas que ainda aguardam o julgamento dos seus processos. Se essa informação, 300 mil pessoas sem julgamento presas. Se a sua informação procede, não é uma democracia. Isso é um rompimento. Não, tá descobrindo o Brasil, galera. É muito bom ser branco. Viagem, né? Ah, homem hétero cis branco. Ah, é tipo de discurso ridículo, né, cara? A gente sabe que não tem democracia, ó. Grande coisa, assim. Deixa eu falar, olha só. Primeiro que tem uma falsa premissa que é... Esse conceito de democracia também é muito relativo, muito subjetivo, né? Daria pra gente falar sobre isso aqui por muito tempo, mas não é o assunto. Eles estão se empreendendo no ponto errado. Foca no ponto. Como se a gente estivesse colocando, não existia revolução, não existia violência antes da revolução. Ninguém está negando que há violência hoje. Ninguém Pois é, está não negando que negando. há níveis de repressão. Não estamos negando absolutamente nada disso. Mas tem uma questão. Quando o Chavoso fala assim, se for o braço armado do Estado, que eu não considero a burguesia, ou seja, o pessoal que está alinhado à burguesia, então tem que se combater essas pessoas. Mas vocês desconsideram, por exemplo, todo o processo de despolitização que vem historicamente no Brasil, que coloca muita gente para defender a classe burguesa, quando essa pessoa sequer faz ideia do que Pois ela é isso aí. O tal do trabalhador alienado, que o Marx fala nos textos dele, pro Chavoso vai morrer junto com a burguesia. Porque o trabalhador alienado está trabalhando com a burguesia. Né? Mas na perspectiva marxista, ele é um inocente, digamos assim, um idiota útil, né? Que está sendo usado pelo braço da burguesia. Na Revolução do Chavoso aqui, esse trabalhador vai morrer. Você manipularia esse trabalhador, porque nós estamos defendendo a classe trabalhadora. Mas que classe trabalhadora que vocês estão defendendo? Pois é, Se qual? parte da classe trabalhadora é um instrumento da burguesia para manter o poder, Exatamente e como eu ela é falei. controlada pela burguesia, você fala assim, não, se for essa classe trabalhadora aqui que é controlada, despolitizada, que não sabe o que está fazendo, que está indo contra os próprios Aí direitos... você vê como que já vai ficando mais restringido, né? A revolução deles. Não, nós estamos defendendo a classe trabalhadora. Mas pera aí, tem uns trabalhadores aqui que não são trabalhadores de verdade, você tá entendendo? São esses trabalhadores aqui que são os legítimos. Aí vai só diminuindo o bloco que a revolução popular, democrática, está abrangendo. E ela se opor a uma revolução, então essa classe trabalhadora quer se foda. Não é desculpa, foi isso sim. Não, foi o que ele falou sim, foi isso sim. Foi isso sim. Foi sim. Cinco da margem. Pelo amor de E Deus, aconteceu fora que- várias vezes na história. Nas revoluções, uma coisa que acontece, por exemplo, e aí não há como negar, no capitalismo democrático tem todos esses problemas, mas uma coisa que acontece numa democracia, e isso é inegável, é que há uma pungência do debate de ideias, do debate franco, Onde é que é esse capitalismo democrático, por exemplo? 3 países. Não, sem dizer, não, a gente está falando de Brasil. Brasil. Ele só está falando que a questão que a gente consegue fazer esses debates. Não, peraí. A gente está fazendo. Vai ficar muito claro. Não, vai ficar muito claro. Existe um capitalismo com o regime militar a partir de 64, existe um capitalismo a partir de 88. Você vai falar Perfeito. igual? Não. Quando o Perfeito. Chavoso fala assim, acabou supostamente com a escravidão. Desculpa, tu me dizer que hoje a gente tem problemas similares a um povo escravizado. Exatamente o que eu falei no começo aqui, na primeira fala do Chavoso. Você vai dizer que é a mesma coisa, cara? Não teve uma evolução, não? Sendo chicoteado, sendo levado no navio atravessando o oceano, com gente sendo tirada das suas famílias, com gente sendo morta, com gente chegando aqui tendo que rezar o Pai Nosso e... Mas nós temos escravidão, pô. Mas da Sônia. Ah, cara. Não, na visão dessa moça aí, hoje a gente tem escravidão igualzinho era há 500 anos atrás. Igualzinho. Eu tô vivendo num Brasil paralelo mesmo. A mesma coisa De 6 mil pessoas mortas por Mas é a mesma coisa? Não, eu nunca disse que era a mesma coisa. Ele que colocou isso. Você falou que é, cara. Eu não falei que é a mesma coisa. Porque não teve direito,
raciocinando. Não tem errado isso aí. É perfeitamente Legal, legal. porque nós não temos liberdade, gente. Exato. Você é livre como vocês são livres. Vocês estão livres para morrer e apodrecer nas sarjetas desse país. Mas esse é o problema. Pô, Eu acho que é difícil, né, gente? Isso aqui é uma tortura, cara. Você assistiu 1 hora disso aqui, daí falando umas asneiras dessa, pô. Então, por favor, você já deixa o like aí, você comenta aqui, você compartilha com os amigos, porque, ó, não é fácil não, tá? sempre quando eu tô discutindo com gente de direita, por exemplo, que eu defendo a China, eles falam que na China não tem liberdade, não sei o quê, porque o conceito de liberdade que não É, viajou também, né? Defender China é complicado, né, cara? Tava gostando de você. Tá vendo? que tem hoje aqui, ele é uma abstração que não faz muito sentido, porque no capitalismo a liberdade ela pode acabar sendo definida pelo seu poder aquisitivo. Ô, Charles, mas uma dúvida que eu tô ficando confuso. Então tu nega a revolução pelos riscos da violência. Não é só pelo risco da Tá, violência. mas o debate aqui agora é esse. Até porque não tem risco, a violência é um dado. Tá, perfeito. Mas pois tu é. entende que o capitalismo, a violência é intrínseca a ele. Então, por princípio de coerência filosófica, tu é anticapitalista. Teve algum momento da... Não, eu não sou anticapitalista porque eu não sou radical. Não, mas aí é só Dá pra falar que é assim. Mas eu sou Dá pra falar que é assim. O que me separa de vocês é o ceticismo político quanto à objetividade de uma revolução que vai ser funcional e que vai acabar com esse suposto problema. O Charles falou que acredita que o Estado ele vai ser abolido. Eu não consigo. Isso Depois eles é que são os ursinhos carinhosos, né? Segundo o Jones. então, é tão loucura quanto você tá aqui com um anarcocapitalista que vai É falar loucura. assim, É a gente mesma tem que coisa. abolir o Estado porque o Estado é uma merda. A gente vai ter um capitalismo puro de mercado e a sociedade vai ser uma maravilha. Pois é a mesma coisa. É o mesmo discurso infantil. É a Eu mesma falei pra você, coisa. vai no aldeia indígena, vai no quilombo, você Mas vai aí ver você ali. tá pegando uma faixa que a gente consegue reproduzir isso a nível nacional. Pois é, Você acha não que a gente vai consegue, conseguir não consegue. desenvolver a nação brasileira Vai ser uma nação. Não desenvolve. Mas aí não vai ter como. Ninguém vai querer invadir o Brasil. A revolta que o João Mas está não vai ser falando um no primeiro Estado para bloco. pedir isso. Vamos abolir o Estado brasileiro, né? A instituição Brasil como nação, e vamos todo mundo viver em tribos comunitárias primitivas. No dia seguinte, o tal do imperialista que eles estão falando que eles vão combater, vai invadir as terras nossas aqui e vai dominar tudo. No dia seguinte, isso se durar um dia. Beleza, você fez a revolução, a gente tem um comunismo sem Estado. E a gente vai ter Isso revolta. é uma falsa polêmica. O Não, pressuposto não é falsa polêmica. da teoria marxista é que o fim do Estado... Não, deixa o cara falar. Não, você sabe que a gente pegar nessa. Você sabe que a gente pegar nessa, não deixa o cara falar. Jones é esperto, rapaz. Aí não é mole não, hein? É falsa polêmica. Não é falsa polêmica não, irmão. É que o fim do Estado se dá com a vitória da Revolução Mundial. Não, Enquanto existe imperialismo... Ah, vocês estão vendo? Então não tem que fazer só no Brasil, não. Você tem que avançar e sair para o mundo inteiro. Enquanto não chegar no mundo inteiro, eles vão continuar falando que não, tem que continuar, tem que fazer mais. Não é que não deu certo, é que a gente não chegou até o final ainda. Todas as evoluções que terminaram em catástrofe, em tragédia, o discurso foi o mesmo. Terminou em tragédia porque não foi até o final, porque o processo foi interrompido no meio. Não pode impedir o processo, tem que deixar a revolução continuar. Continuar o quê? Trazendo mais morte, mais destruição. Está interessante. O fim do Estado tá lá no fim do arco-íris. Exatamente, cara. O fim do Estado tá lá no fim do arco-íris, pô. É a mesma coisa. Mas Perfeito. você defende o modelo indígena, o modelo das comunidades como Eu faço um debate inspirado, inclusive, na obra de marxistas como José Carlos Mariátegui, que os movimentos indígenas, os povos originários, têm muito o que ensinar para a gente construir o socialismo e Sei não, hein? Não sei se os povos originários pensam assim não, cara. Você tá falando por eles. Eu citei como exemplo de que é possível ter comunidades sem Estado. Vocês estão dizendo que isso é utopia, que isso é Eu acho que é. Mas aí eu não quero exemplo, não, mas... Agora, não, mas você está dando exemplo de um microcosmo. Mas existe, eu tô existe. falando. Não, mas no microcosmo pode, porque eles estão resguardados pelo Estado Mas Nacional. antes da invasão era assim, não é No microcosmo do capitalismo, É engraçado, você né, pegar cara? vários exemplos de minorias
que ascenderam de alguma maneira e que não sofrem esse tipo de repressão que vocês estão colocando. Não, peraí. Deixa eu continuar. Existe uma O senhor estava na vara camelô e ficou rico. Não, peraí, Charles. vocês estão não. Deixa eu Ué, mas concluir. tá errado, não tá? A nível micro, a gente consegue fundamentar qualquer narrativa. No nível macro, é uma outra história. Achar que porque existe uma experiência sem Estado, numa tribo, numa determinada comunidade que tem 50, 60 pessoas, não é a mesma Pois é, coisa de querer... aí você levar isso para um país de 200 milhões de pessoas. Como é que vai se dar a economia de um Estado de 200 milhões de pessoas ali de forma continental? Antes da colonização era um continente inteiro de ponta a ponta, era assim. Não, mas aí antes da colonização. Não. Sim, mas era. Não quer dizer que é possível. Mas eu só queria voltar Isso foi só um processo de colonização que vai ser tão E deu certo, ô Chavoso, o exemplo que você deu aí, antes da colonização era assim, cada tribo no seu canto. O que aconteceu? Chegou uma potência estrangeira aqui e dominou, cara. Exato. Como é que você acha que a gente voltar a isso ao atual momento vai dar certo? Vai ser diferente, não, porque aí você vai expandir para o mundo inteiro, né? O mundo inteiro vai aceitar viver em pequenas tribos comunitárias ali. Não vai, mano, não vai. Eu entendo todas as Eu tenho também. Eu só tenho um questionamento que eu acho que Eu queria que você democracia do loucura. Vamos chamar. Eu não entendi a conceito do Brasil, você. Uma coisa que me deixou com a dúvida, que a questão é a seguinte, isso realmente para mim é uma inconsistência prática. Por quê? Existe esse debate se o policial é ou não classe trabalhadora. Claro que é, gente. Pô, Eu sou crítico de toda a violência policial no Brasil. 2025, a gente podia estar discutindo o projeto de nação, como desenvolver o Brasil, né? Não, a gente está perdendo tempo discutindo se policial é trabalhador ou não. Esse país vai pra frente como, cara? Esse país vai pra frente como? Sou crítico, defendo uma reforma, inclusive a pauta da desmilitarização nem foi uma pauta aqui porque todos nós concordamos. Então, Eu defendo viajando aí também. uma polícia civil unificada Viajando. e que supere esses problemas que a gente consiga enfrentar isso. Agora, tem uma questão. O policial militar é inimigo da revolução, correto? Sim. O militar também é. Não necessariamente. E aí, não, mas a questão que eu pergunto é, Ué? com quem Os militares não eram os vilões, pô? A extrema-direita? vai ser feita essa revolução e qual vai ser o braço armado dessa revolução? Por quê? Falsa. Eu não acho Pois uma é. falsa questão. Não é uma falsa questão, não. Você não parou pra pensar nisso, não, cara? Em quem que vai fazer a sua revoluçãozinha imaginária utópica? Se não tem militar, se não tem PM, vai ser o... Da onde que o povo comum vai tirar as armas para derrubar o Estado, cara? Vocês não pensaram nisso, não? Não é uma falsa questão, não. É uma importantíssima questão. Você acha razoável um enfrentamento hoje no Brasil contra as forças militares sem você ter uma inserção dentro desses grupos? Então, cara... Mas onde estão esses grupos? De onde vai sair esses grupos? Mas vai surgir assim no... Não, vai ser construído. Já existe, inclusive, já ouviu falar da NCT? Deixa eu. Esse argumento cai em 30 segundos. Pode fazer. Toda a revolução teve um fracionamento do aparato repressivo do Estado burguês e uma parte desse aparato repressivo passou para o lado da revolução. Foi assim da Rússia, foi assim da China. Peraí. Vocês acharem errado isso, né? Se tá com a burguesia tem que morrer, então por que vocês estão aceitando a ajuda de quem é da burguesia? Errado, né? Aí você tá inconsistente no seu discurso. E você está fazendo um debate sobre tática, que aí eu e o Chavoso a gente tem uma discordância nisso, mas aí beleza. Aí você quer colocar um debate sobre como provocar esse fracionamento, mas eu digo que isso é uma falsa questão, porque historicamente o pressuposto da revolução é o fracionamento do aparato repressivo do Estado, que inclusive está no lei no Estado da Revolução. Falsa questão. Eu acho que é Não é mesmo, não. é uma questão tática importante. Não, tática é como fazer. Mas ninguém defende que a revolução é o aparato unificado do Estado de um lado contra o branco popular do outro. Não, mas existe um desafio para você fracionar isso. Existe, Mas ninguém eu acho que é um passo atrás que você Mas ninguém defende que são dois blocos coesos. Até porque, assim, eles também são explorados, não são não? Sim. Então, Uma questão. a Então, revolução também não é pra matar ou é pra aceitar a ajuda deles? Fred já fez uma questão, agora a questão do lado nosso. Ô, Laconte, qual é o conceito de democracia que tu trabalha? Vamos lá. Quem pegar o elefante mesmo, hein? Eles vão
voltar para essa questão da democracia, que estão vendo que estão levando um sacode. Tem nada a ver essa questão de democracia aí, estão correndo do tempo. Pluralidade política de ideias, ou seja, a gente tem dissonância de ideias, elas poderem participar do debate público. Mas tem na mídia isso. Tem. Na mídia brasileira, pluralidade de ideias. Você Ah, não tem não? Vocês estão aí fazendo o quê, cara? Não é pluralidade de ideias, não? Ai, gente, ó. Você pode falar que você defende uma revolução, inclusive aparece na televisão várias pessoas falando isso. Falando em revolução na televisão brasileira, que foi na televisão. O Jorge está aparecendo muito na televisão. É que a gente está falando que tem Tem a visibilidade. Parece que depois que sofreu ameaça de morte, tem um grupo neonazista. Sofrendo ameaça de morte, tá vendo, cara? Esse tipo de coisa que é foda de aceitar. Eles relativizam muito, eles pegam palavras pesadíssimas e eles fazem elas perderem o sentido real, né? O peso que elas têm. Falsa abolição, né? Grupos neonazistas sofrendo ameaças de morte de grupo neonazista, cara. Primeiro que todo mundo que é contra eles é neonazista. Já começa por aí. Eles vão taxar todo mundo, a direita inteira é neonazista. Esses aqui já são quase neonazistas para eles. Então, assim, é muito pesado você chamar alguém você acusar alguém de neonazista. Você não pode sair falando isso aí à torta e direito, não, cara. Isso não é brincadeira. Eles fazem como se fosse. Foi agora que você Foi na televisão, né? Mas na televisão, assim. Mas é a imprensa. Sim, tem visibilidade? Não tem, mas existe. Você pode falar ou você não pode. É igual era no regime militar, não. Uma discussão dessa no regime militar brasileiro não aconteceria. Isso a gente concorda. Porque lá não tinha pluralidade de ideias. É Hoje isso a gente aí. tem. Participação popular também existe. Aí eles vão falar que é a mesma coisa, né? Desde quando surgiu o capitalismo até hoje, é a mesma coisa. Tá, com certeza. Mas existe. Mesmo nível de repressão, igualzinho. Pluralidade de ideias e participação popular. É só isso? O que mais? Pode mandar. Não, Esses são os preceitos básicos. é só isso? Mas quem é que pode participar e ter ideias para debater? A população está sendo exterminada, não tem nem condição de estar participando desse. A população da favela está sendo exterminada. Não vamos comentar, Porque vamos passar. o argumento é Os tão... indígenas no marco temporal. O argumento é tão ruim, porque durante a ditadura tinha eleição. Aí a gente mas Não era parte social popular. Cara, não tem nada a ver. É uma oposição controlada. Não existia liberdade plena, não, igual existe hoje. Não dá pra falar que é a mesma coisa, cara. Pô, não dá pra falar. Tinha eleição. Existia censura. Tinha eleição, mas era uma eleição indireta. A oposição que eles tiram, uma oposição controlada, com censura. Tudo isso são os fatores que a esquerda moderada ali tá tentando explicar, cara. Durante a ditadura existia também, mas alguém pode usar o argumento que durante a censura, por exemplo, a turma da USP que dizia que era marxista publicava cadernos do SEBRAP, ou então você publicava o Pasquim. É um argumento muito ruim porque você não define o grau objetivo de participação popular nem o grau de pluralidade. Esse é o conceito de democracia, serve para qualquer porcaria. Por esse conceito, inclusive, a União Soviética, no auge do stalinismo, era democrática. Não tinha pluralidade de ideias. Claro que tinha. Você defendia a prova. Que? Claro que tinha! Pluralidade de ideias no stalinismo? Ah não, cara, ó, parei, sério, parei, já deu quanto tempo de vídeo? Já deu 38 minutos de debate, faço ideia o tamanho que vai ficar esse vídeo depois que eu editar. Não, cara, ó, com essa aqui eu termino o vídeo, por favor, vocês deixem um like aí se vocês gostaram, vocês querem que eu continue, querem que eu faça uma parte 2 até o fim do debate, comenta aí. Professor de história, hein? Professor de história formado, falando uma merda dessa. Que stalinismo era democrático, tinha pluralidade de ideias. Ah, cara, tinha que perder o diploma, sério. Pra mim, tinha que perder o diploma. Falou uma merda dessa, professor formado, cara. Universidade Federal, não, você tá maluco. É esse tipo de cara que vai dar aula de história pra gente? Não. Inaceitável. Bom, gente, vamos terminar por aqui, tá bom? Mais uma vez, por favor, deixe seu like, compartilhe com os amigos. E é isso aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.